Fala contador, fala contadora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está na live de Tira Dúvidas sobre gestão de pessoas e gestão de processos na contabilidade. É uma live que eu faço para a gente poder debater casos concretos, perguntas que eu recebo dos nossos contadores que acompanham aqui o canal Contabilidade Consultiva, e eu te convido a estar comigo para também tirar suas dúvidas. Então você que está chegando aí ao vivo, seja muito bem-vindo, obrigado pela tua confiança. É um prazer ter você aqui comigo. Manda a tua pergunta aqui, olha, nesse balãozinho de interrogação, que eu quero te ajudar a melhorar a gestão do seu negócio contábil. Se você está chegando agora no canal, meu nome é Pedro Neri, eu sou empreendedor na contabilidade, eu lidero uma rede de contadores consultores, nós temos dezenas de funcionários, atendemos centenas de clientes em todo o Brasil, e eu construí um negócio contábil autônomo, um negócio que funciona sem a minha atuação no operacional o tempo todo apagando incêndio. Esse negócio funciona de maneira autogerenciável e com isso eu tenho tempo para focar no crescimento do negócio. Eu tenho tempo para ajudar contadores a crescerem. Então eu estou ensinando contadores esse método de gestão para que eles também possam construir seus próprios negócios contábeis autogerenciáveis. É sobre isso que a gente está falando e eu vou fazer um grande evento. Depois do imposto de renda, eu vou te libertar da operação. Finalmente você vai conseguir isso, porque eu vou fazer a Semana Contabilidade Sem Incêndio, que é um evento totalmente online e totalmente gratuito, que vai rolar dos dias 6 a 10 de junho. Na semana seguinte, vai fechar o imposto de renda, na semana seguinte vai começar esse evento. E lá eu vou te ensinar como construir esse negócio que não precisa de você na operação. Você vai deixar de ser um bombeiro que fica apagando incêndio o tempo todo para começar a ser o estrategista, o gestor que a sua empresa contábil merece. Então, se você estiver comprometido em ter esse crescimento, não perde essa oportunidade. Depois do imposto de renda, a gente tem um encontro marcado. Beleza? E essa é uma live de aquecimento para esse grande evento, que é a Semana Contabilidade Sem Incêndio. Nosso tema da live, eu acabei de fixar o comentário, tira dúvidas sobre gestão de pessoas e gestão de processos. Você que está aqui comigo ao vivo, quero te convidar a mandar a sua pergunta aqui no balãozinho de interrogação, porque assim sua pergunta chega para mim, eu consigo ver as perguntas enviadas. Beleza? Eu vou responder algumas perguntas do pessoal que está participando da Semana Contabilidade Sem Incêndio. Nós já tivemos milhares de contadores inscritos e eu faço uma pesquisa em que eu pergunto para esses contadores quais são os maiores desafios que eles enfrentam. E eu vou responder algumas dessas perguntas aqui e caso venha alguma pergunta aqui ao vivo, eu vou respondendo também. Beleza? Teve uma pergunta que foi assim: Pedro, como me distanciar do operacional e estar preparado para novos serviços? Essa foi a pergunta que foi enviada lá na pesquisa. Vamos lá. Primeiro que você tem que ter clareza é o seguinte: a operação da sua empresa é a cozinha da qual saem os pratos, aquilo que você entrega para o cliente final. Então a cozinha ela requer sempre muita atenção. Alguém tem que estar para a cozinha. Porque não adianta você ter um salão bonito, tá tudo bem decorado, ter um atendimento maravilhoso, se o prato vem frio, se o prato vem mal preparado, se o prato vem mal temperado. Você tem que garantir que as entregas estão sendo feitas. Alguém tem que garantir que as entregas estão sendo feitas. Então, para que você possa se distanciar do profissional, você precisa capacitar pessoas para que essas pessoas possam fazer bem feito. Você precisa modelar processos para que essas pessoas saibam o que fazer. E você gradativamente ir se distanciando da operação, mas sem nunca perder a visão dela. Esse é o grande ponto. Gente, empresa autogerenciável não é empresa que você não vai nunca. A empresa precisa ter liderança, precisa ter alguém que vai fazer esse trabalho de monitoramento. É igual o pai com o filho, A empresa ela passa uma jornada de amadurecimento parecida com o ser humano. Ela começa um bebê e no início da jornada ela é totalmente dependente dos pais. Então o bebê você tem que dar peito, você tem que dar atenção o tempo inteiro. Esse bebê não anda sem você, ele não fala sem você, ele não se alimenta sem você. Então no início da vida do negócio contábil é proximidade mesmo. É você alimentando esse negócio, carregando esse bebê no colo, dando leite para que ele possa ir crescendo. À medida que esse negócio e essa equipe vão para o estado da infância, da criança, ele começa a ter um pouco mais de autonomia. Começa a andar, começa a comer sozinho, mas tem que estar sempre perto. Porque se essa criança pega uma faca, ela está colocando em risco a própria saúde. Então você tem que, para a criança, você precisa educar essa criança. Mostrar o que pode, o que não pode. Você tem que estar sempre de olho. Se você tem filho pequeno, você sabe. Você tira o olho da criança, a criança está subindo alguma coisa, está fazendo alguma merda. Então você tem que estar sempre de olho. Esse é o estado da infância.
Se essa criança for bem tratada, ela chega na adolescência. E a adolescência já é um período em que essa pessoa já tem mais autonomia, já sabe o que fazer, por vezes quer ser independente, deixa que eu faço do meu jeito. Não, deixa que eu faço do meu jeito. E aí você, na adolescência, você tem que apoiar para essa criança se desenvolver. Então, nesse momento, você apoia as suas lideranças para que elas comecem a dar os primeiros passos e você consiga estar ali sempre apoiando, sempre de lado, mas sem perder a visão, porque você está um adolescente. O adolescente ele pode ser levado para um mau caminho. Você pode começar a ter problemas, conflitos internos e vai colocar tudo a perder. Então, na adolescência, você está ali acompanhando, você leva para a festinha de noite, quando termina a festinha, você vai buscar a festinha. Você tem que ter essas rotinas de acompanhamento. Até você chegar na fase adulta, na maturidade. Na maturidade empresarial é quando você tem uma empresa, tem lideranças que sabem o que fazer. Você tem uma empresa que tem meta, que tem método, que tem objetivo, que tem estratégia, que ela funciona. Equipes que funcionam, tem processos bem desenhados, tem clientes bem definidos. É quando você chega na empresa no nível de maturidade. Mas mesmo nesse nível de maturidade, assim como um pai, o pai tem que estar perto do filho. O pai, de vez em quando, está lá com o filho. Mesmo o filho casado, já com filhos. O pai virando um avô, ele está sempre trocando ideia, vendo como é que estão as coisas, reforçando, olha, se você precisar de conta comigo. Você nunca vai deixar de ser pai do seu filho. Mesmo quando o seu filho ficar adulto. Mesmo quando a sua empresa estiver adulta e madura. Então, uma empresa autogerenciável, ela precisa sempre de cuidado. Mas são diferentes níveis de cuidado. Uma coisa é o cuidado da empresa quando está um bebê, outra coisa é o cuidado da criança, quando está adolescente e quando está um adulto. Para fechar esse exemplo, eu quero saber, inclusive, de você que está comigo ao vivo. Em qual estágio de vida está a tua empresa hoje? Um bebê, uma criança, um adolescente ou um adulto? Em qual estágio de vida está a tua empresa hoje? Bota aqui nos comentários para mim, por favor. Quero saber qual o perfil da galera que está aqui comigo. O que eu quero te dizer para fechar essa resposta é o seguinte. Diferente do ser humano, que ele evolui para diferentes estágios de vida, de acordo com o tempo que passa, com a idade. Então o bebê, ele tem lá até 2 anos, é um bebezinho. Depois já vira uma criança. Depois, quando entra no teen, né, na idade da adolescência, ele já chega nessa adolescência e depois está na maioridade. Nós, seres humanos, nós avançamos de etapa cronologicamente. As empresas não necessariamente são assim. Tem empresa que tem 20 anos e continua um bebê. Tem empresa que tem 3 anos e já está madura, já é um adulto. E por que isso acontece? Devido à liderança. Se você, como líder, preste atenção no que eu vou te dizer, intencionalmente faz a sua empresa evoluir, você consegue acelerar essa evolução dela e ela sair do estágio de um bebê para o estágio de um adulto. Isso depende de você. Você precisa conduzir esse amadurecimento da sua empresa contábil. E é por isso que é tão importante você se fortalecer como um gestor. Você quer corrigir a empresa? Corrige o dono. Se você corrige o dono, você corrige a empresa. Porque a empresa é reflexo do dono, especialmente um pequeno negócio contábil. Então, se você quer que a tua empresa amadureça, você tem que amadurecer primeiro. Se você quer que a tua equipe fique mais autônoma, você precisa amadurecer primeiro. E é exatamente isso que eu vou trabalhar na semana Contabilidade Sem Incêndio. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, é possível você estar mais à distância? É. Mas você nunca vai abandonar totalmente, a não ser que você vire um investidor. Aí você vai pegar vai comprando ações na bolsa. Você compra lá e nem quer ver aquilo ali, você só vê os resultados. Mas enquanto o seu negócio está evoluindo, você vai sempre ter que ter alguma distância que você consiga admirar. O que é admirar? Mirar a distância. Você vai estar sempre admirando a sua empresa. Para dar uma reflexão para vocês, pegar a minha rotina hoje. Hoje eu, com a Contabilidade.net, eu trabalho 2 horas por dia obrigatoriamente. Todo dia eu tenho reunião com uma das minhas lideranças estratégicas, uma das nossas unidades de negócio. Um dia com o time de operação, outro dia com a liderança de comercial e marketing, outro dia com a liderança dos contadores associados, outro dia com a liderança de pessoas. Eu estou 2 horas com essas pessoas em reunião, tratando questões. Então, todo dia eu dou 2 horas do meu dia, ao menos, para a empresa. Ela funciona semi-operacional, mas eu sou o pai dela, eu tenho que estar ali perto. Eu tenho que estar acompanhando como é que ela está. Então, veja que uma empresa autogerenciável não é uma empresa que você não trabalha nunca. Não é isso. Não é isso. É uma empresa que você faz o trabalho estratégico. Você faz o trabalho certo. Porque você tem que ser o piloto do avião. O piloto do avião não serve cafezinho. O piloto do avião não está fechando o forno, não está corrigindo, não está substituindo o funcionário. Você tem que ser o piloto desse avião. E é isso que eu vou te ensinar. Te libertar da operação para pilotar o avião para o resultado, para o lugar que você merece, que é o sucesso, que é a prosperidade. Beleza? Maravilha. Como me preparar? Se tornando um contador gestor, é o que eu vou te ensinar na semana Contabilidade Sem Incêndio.
empresa, mas lembra, você tem que estar sempre admirando, mirando a distância da tua empresa, acompanhando os indicadores. A performance, eu vou te ensinar como fazer isso. Beleza? Maravilha, manda tua pergunta aqui, olha, manda tua pergunta aqui que eu respondo ela ao vivo. Tivemos algumas pessoas, a Sheila colocou, minha empresa é um embrião. Que maravilha, Sheila, parabéns, esse embrião está nascendo, ele vai... Se você for uma boa líder, você vai fazer esse embrião virar um adulto forte, que vai te dar muita prosperidade, dinheiro no bolso e felicidade. O Arte Digital, um adolescente cheio de gás, olha que maravilha, é isso aí. O Davi, um bebê, legal. Lembra, cabe a você, você tem o poder de amadurecer a sua empresa. Você vai amadurecer a sua empresa quando você se amadurecer como gestor. Beleza? Olha só a pergunta que eu recebi aqui. Como entregar a contabilidade até o dia 20 do mês subsequente? Olha só. Um sonho, né, galera? O que você acha? Você entregar a contabilidade de todos os seus clientes até o dia 20 do mês subsequente? Vamos falar sobre isso? Maravilha. Primeiro, a gente tem que ter clareza o seguinte. O processo de escrituração contábil, como todo processo, ele tem uma entrada e ele tem uma saída. E para você transformar essa entrada, esse input, nessa saída, nesse output, você tem um processamento. Você tem as rotinas que precisam ser feitas para isso acontecer. Qual é a saída da contabilidade? Digamos que a saída da contabilidade, oficialmente, é a demonstração contábil até o dia 31 de março, que é a escrituração do ano. Digamos que essa é a saída oficial, é a saída que está prevista em lei. Mas, de maneira ideal, pelo menos é a pergunta que você está se trazendo, você fazer uma contabilidade mensal, você tem um balancete mensal. Você tem a demonstração de resultado daquele mês. Essa escrituração contábil seja feita. Para que essa escrituração contábil seja bem feita, você precisa de alguns insumos, de entradas. E quais são essas entradas? Aí está um grande problema da contabilidade, da escrituração contábil. Né? O problema é que o jeito que se faz contabilidade tradicional, que é a contabilidade de papel, esse jeito é inviável de você fazer contabilidade regular para os clientes. Inviável. Porque, na teoria, como é que deveria funcionar? O teu cliente faz o controle financeiro todo dia, conciliando as contas e tal, organiza lá, né, extrato bancário, todas as receitas, notas fiscais de emitida, notas fiscais de compra, extratos, toda a movimentação. No dia 5 do mês seguinte, ele estaria entregando para você documentos físicos. E isso eu estou falando de contabilidade física. Vou chegar no modelo digital. A gente manda isso no dia 5. Documentação completa. E você vai pegar essa documentação, uma pilha de papel, você vai colocar numa fila para você até o dia 20, até o dia 30, vamos botar, sem entregar essa contabilidade. Esse é o jeito ideal da contabilidade analógica, né? Contabilidade de papel. Só que qual é a vida real disso? A vida real é que, primeiro, o cliente tem organização financeira. Ele é uma verdadeira bagunça. Paga a conta pessoal dentro da empresa, vende sem nota, compra sem nota, não mistura documento, não manda todos os extratos, manda documento para você atrasado, está te mandando hoje documento de 4 meses atrás, manda documentação incompleta e manda misturado, aquela loucura toda. E no imposto de renda está querendo informe de rendimento dele. Não é isso? O lucro dele que ele pode botar na declaração de imposto de renda. Né? É assim que funciona a vida real na contabilidade. Os clientes, eles não mandam os insumos. Então veja, para você corrigir a saída, o output, você tem que corrigir o input. Não adianta você tentar mexer no processo de contabilidade se você não corrigiu nem a entrada desse dado, dessa informação. Então o primeiro ponto de ter clareza é o seguinte, para você fazer contabilidade regular para os clientes, primeiro você precisa corrigir os seus clientes. Porque eles são a entrada, a chegada desse processo na sua empresa contábil. Dito isso, vamos para o segundo ponto, que é da mudança do paradigma da contabilidade. Nós tínhamos no passado uma contabilidade de papel, em que você tinha documentos físicos sendo enviados para lá e para cá. Não pode mais ser assim. Nós estamos vivendo um novo momento de transformação digital. A contabilidade, ela precisa ser digital. Você não pode receber documento do seu cliente, você tem que receber dados. Setor contábil não lança nada. Setor contábil não lança débito a crédito. Isso tem que ser importado do financeiro, importado do fiscal, importado do folha, importado do módulo patrimônio. É assim que faz contabilidade de verdade. Setor contábil não lança. O setor contábil faz escrituração, conciliação, análise e consultoria. Esse é o processo correto do setor contábil. Mas na contabilidade tradicional, se convencionou que o setor contábil digita coisa. O que a gente tem que fazer é corrigir o cliente para que ele faça a digitação, para que ele faça o controle financeiro de maneira satisfatória e você possa importar esses lançamentos financeiros para a tua contabilidade. Se esse cliente, se essa empresa utiliza um sistema de gestão mais moderno, um sistema de gestão que tem parceria com contadores, então pega o caso aí da Conta Azul, Nibo, OIE, QuickBooks,
e tantos outros, esses próprios sistemas, eles já conseguem exportar essa movimentação financeira já parametrizada. Você faz uma configuração, depara, ele já exporta tudo para você importar no seu sistema contábil. Então já exporta com as contas de resultado, contas patrimoniais, basicamente importa o razão e o diário para dentro. Já está tudo escriturado lá, lançamento por lançamento, a débito e a crédito. Se o teu cliente usa algum sistema de gestão que esteja adequado, preparado para atender em parceria com contadores. Se ele não utiliza algum sistema de gestão, se utiliza um sistema mais antigo, um sistema que não está preparado para integrar com sistemas contábeis, você pode usar integradores, conversores, que converte aquela informação, aquela planilha, aquele PDF, para o layout do teu sistema contábil. Tem uma empresa que é especializada nisso, ela se chama Otimiza. Otimiza com 2 T's e 2 E's. Otimiza. A Otimiza converte qualquer dado que você tem no sistema financeiro em um dado para importar para o teu sistema contábil, trazendo a mesma lógica. Lançamentos a débito, a crédito, contas patrimoniais, contas de resultado, os valores, o histórico, tudo prontinho. Mas veja que nesses dois casos, depende do teu cliente ter o financeiro bem feito. E eu pergunto, o teu cliente tem financeiro bem feito? O seu cliente faz a conciliação financeira de maneira confiável? Me diz aí no comentário, por favor. Você que está comigo ao vivo. Todos os seus clientes fazem controle financeiro? A realidade que a gente vê na maioria das empresas, infelizmente não. O empresário brasileiro ele é indisciplinado. Ele não faz o controle financeiro. Ele deixa para depois e o depois nunca chega. E aí você não tem como importar. Como é que eu vou importar um financeiro de um empresário que não faz o controle financeiro? E aí surge uma enorme oportunidade. Uma enorme oportunidade. Que é a seguinte, se o empresário não faz controle financeiro, pimba, vamos vender isso para ele. Se o empresário não sabe como fazer o controle financeiro dele, vamos fazer esse controle financeiro para ele, no lugar dele. E esse é o serviço de terceirização do departamento financeiro, também chamado de BPO financeiro. O que é o BPO financeiro? BPO é uma sigla em inglês que se chama Business Process Outsourcing, terceirização de processos de negócio. Se a empresa não te manda documento, se a empresa não te manda dados financeiros, é porque ela não sabe fazer isso. E se ela não sabe, que maravilha, isso é uma oportunidade. Vamos fazer dinheiro com base nisso. Então você oferece o serviço de terceirização do financeiro para dar clareza dos números para o empresário, para que ele possa enxergar os números, saber como está a saúde da empresa dele, tomar decisão com base nos números, e ainda por cima você consegue aproveitar aqueles dados para fazer a tua contabilidade. Então, se você quiser fazer a contabilidade todos os meses até o dia 20, você vai precisar importar dados do financeiro. Não dá para fazer contabilidade na mão. Contabilidade no papel. Pegando o papelzinho, extratinho, régua e ticando. Lançando a débito e a crédito. Vai lá. Não dá. Se você quer fazer contabilidade mensal, você precisa importar do financeiro. E se o teu cliente não te manda documento financeiro, não te manda dado financeiro, maravilha. Você tem uma oportunidade de aumentar a tua receita fazendo BPO financeiro. Como eu te ensino no programa de formação Contador Consultor. Então você precisa organizar a tua casa para você ganhar dinheiro com o BPO financeiro. O BPO financeiro resolve. Quando você faz a terceirização do financeiro, você tem 4 vantagens incríveis. Primeiro, é que o teu cliente te valoriza mais. Porque você está levando para clareza financeira, informação para tomada de decisão. Fala, caramba, esse contador está me ajudando. Ele está trazendo informações que eu não tinha. Eu estou vendo quanto a minha empresa está vendendo, a evolução mês a mês, quanto está gastando, se está sobrando ou não está, para onde está indo o meu dinheiro, qual a minha inadimplência. O BPO financeiro faz o contador ser mais valorizado. Portanto, esse contador ser melhor remunerado. Porque o BPO financeiro, assim como a contabilidade, é um contrato recorrente. Todo mês ele vai te pagar essa mensalidade. Inclusive, por vezes, o BPO financeiro tem um preço maior do que a contabilidade. O empresário ele valoriza mais ver o financeiro dele do que a DCTF, do que a social, do que a guia do Simples Nacional. Ele está disposto a pagar mais caro no BPO financeiro, muitas vezes, do que na contabilidade. Então você aumenta a tua receita, você pode dobrar a tua receita por cliente vendendo BPO financeiro. Terceiro benefício, você vai conquistar mais clientes. Porque no momento que você se apresentar para um empresário e explicar para ele que você não é um contador tradicional, que você é um contador consultor, que também pode ajudar ele no controle financeiro, você fica um contador muito mais atraente. Para esse empresário é muito melhor ter do lado dele uma contadora, um contador que pode ajudar ele no financeiro, mesmo que ele não contrate serviço agora, mas só de saber que você vai poder ajudar, criou um abismo de diferença entre um contador tradicional e você. Você já se posicionou em outro patamar. Isso vai te ajudar a conquistar mais clientes. E por fim, respondendo a pergunta, você fazendo BPO financeiro, você acaba com a contabilidade atrasada.
Sim, você pode fazer contabilidade até o dia 20, na verdade até o dia 5. Virou o mês, lançou as despesas da competência anterior, acabou, a contabilidade está feita. Porque todo lançamento do financeiro você importa para o contábil. E aí você tem o contábil, importa do financeiro, importa do fiscal, importa do folha, importa do patrimônio. Concilia as contas, dá aquela ajustada que você sabe que tem que dar, bateu, mandou para o cliente. Contabilidade mensal para todos os clientes. É a democratização da contabilidade. Porque você está importando dados, porque você está fazendo BPO financeiro. Essa é a forma que eu faço, que eu conheço, e óbvio, isso só funciona para os clientes que fazem isso. Tem cliente que não quer contratar BPO financeiro. Tá tudo bem. Se você não está comprometido em fazer a gestão financeira do teu negócio, continua assim, cara. Eu estou aqui para te educar. Eu estou aqui para te ajudar a ser um empresário melhor. Mas eu vou ajudar quem quer ser ajudado. Não quem precisa ser ajudado. A gente tem que ajudar quem quer. Porque se você tenta ajudar só quem precisa, e essa pessoa não quer ser ajudada, você vai se frustrar e você vai frustrar o outro. A gente ajuda quem quer ser ajudado, não quem precisa. Beleza? Maravilha. Então, é assim que você vai fazer a contabilidade e entregar até o dia 20, importando dados do financeiro. Seja o financeiro do seu cliente, se for uma empresa de maior porte, organizada, que tem noção de compliance, você importa. Empresa de médio e grande porte, você consegue fazer isso. Se for uma empresa de micro e pequeno, ou de porte desorganizado, você vai ter que fazer o BPO financeiro para fazer essa importação. E ganhar dinheiro com isso também. Beleza? Maravilha. Turma, tem gente mandando pergunta aqui no comentário. Eu não consigo ver todo mundo que entra. Tem muita gente que entra e sai da live. Então, manda pergunta aqui no balãozinho, tá bom? Porque no balãozinho eu consigo garantir que eu vou ver essa pergunta. Aí, eu sou Bruno. Contadores, sejam interessantes antes de serem interesseiros. É isso aí. Eu concordo, Bruno. Eu acho que você primeiro tem que ser interessado. Eu tenho que ser interessado no cliente. Interessado no nicho do cliente, na gestão do negócio, entender a empresa. Uma vez que eu sou interessado, eu me torno interessante. Porque eu começo a entender mais do negócio do cara. Eu começo a saber mais como ajudar. No momento que eu sou interessante, aí eu posso ser interesseiro, eu posso ganhar dinheiro com isso. Porque primeiro eu fui interessado, interessante, e depois interesseiro. É dessa forma que eu penso. Obrigado aí, tá, Bruno, que você está aqui comigo, cara. Maravilha. Pedro, hospital veterinário é um bom segmento para BPO financeiro? Contador Bruno, outro Brunão aí. Maravilha, Bruno. Vou responder a tua pergunta, mas lembra, manda a tua pergunta aqui no balãozinho. Manda tua pergunta no balãozinho. E lembra, essa live aqui é uma live de gestão para contadores. Se você tem um sócio, tem uma sócia, você tem um chefe, você tem um funcionário de confiança, se você está querendo empreender na contabilidade, tem um aviãozinho aqui embaixo, gente. Manda essa live para essa pessoa que está contigo. Leva esse conteúdo para ela. Às vezes é uma palavra como essa que está faltando para essa pessoa se reenergizar. Beleza? Maravilha. BPO financeiro é bom para o hospital veterinário? Nós já atendemos alguns hospitais veterinários, já fizemos BPO financeiro para eles, mas curiosamente, em todos os casos, esse BPO financeiro depois foi convertido numa consultoria financeira, que inclusive é uma grande conquista. Isso é um gol para a gente. Quando a gente perde um contrato de BPO financeiro porque o cliente internalizou a gestão financeira, isso é um gol, é um resultado incrível para a gente. Pô, Pedro, mas como assim, cara? Você está perdendo uma receita recorrente? Sim, mas o meu propósito é ajudar esse empresário a crescer. E se esse cara, através do BPO financeiro, começou a enxergar os números, se esse camarada viu que ele precisa da gestão financeira e quer avançar, quer aprofundar internamente, eu cumpri minha missão de ajudar ele a ser melhor do que ele estava antes. Nós fizemos um degrau de crescimento, ele está evoluindo. Então, quando a gente perde um cliente para internalizar a gestão financeira, e geralmente a gente vende uma consultoria financeira para implantar isso, é uma conquista, é uma vitória, porque a gente está ajudando e cumprindo a nossa missão. E nesse momento que um empresário como esse, como os nossos hospitais fizeram, ele recém BPO financeiro para fazer consultoria financeira, esse cara já me trouxe tanto cliente por indicação, porque eu já ajudei ele tantas vezes, que para mim esse contrato eu estou perdendo ele, mas eu estou ganhando, porque eu ajudei esse empresário a evoluir. O ponto é, minha gente, o BPO financeiro, ele é um serviço que para algumas empresas ele é uma ponte. Ele é uma ponte para levar a empresa de onde ela está hoje para o ponto próximo. Onde as empresas estão, geralmente? Na cegueira financeira. Eu não enxergo o que está acontecendo no meu financeiro. Eu não sei quanto entra, eu não sei quando sai. Eu não sei o que está entrando, qual a classificação desse dinheiro que entra, das receitas, das entradas. Eu não sei o que está saindo, para onde está o dinheiro. E aí, quando você faz o BPO financeiro, você rapidamente, de um mês para o outro, você já dá a informação que ele não tinha. Quanto está entrando, quanto está saindo, para onde está indo, para onde está voltando, se isso está batendo com as notas fiscais, se você está tendo movimentação por fora, se você está misturando despesas pessoais com a empresa. No primeiro mês de BPO financeiro, você já dá um impacto para o empresário. Ele já vê números que ele não via antes. E aí, grande parte dos empresários vai preferir manter a terceirização, porque a terceirização é mais conveniente para ele.
ele tem o resultado esperado, que é o financeiro mais transparente, só que com menos esforço, porque ele não precisa gerenciar funcionário para isso, com menos tempo, com menos risco e mais barato. Porque pensa só, para um empresário pequeno ter um financeiro conciliado, confiável, ele vai precisar contratar um funcionário com mínimo de experiência no financeiro. Esse funcionário vai ganhar no mínimo, R$ 1.500, mas no mínimo. Em algumas cidades, isso passa de R$ 2.000, um funcionário com algum nível de experiência. Esse cara que custa R$ 1.500, se você apropria férias, 13º, INSS, FGTS, alimentação, transporte, mesmo essa empresa sendo do Simples Nacional, anexo 3, 1 ou 2, que não paga o CPP, né, que paga o CPP dentro da folha, ainda assim esse custo de R$ 1.500 vai para R$ 3.000, R$ 2.800, R$ 3.000. Mais o software, mais os R$ 200, botar aí, R$ 3.000. Ou seja, uma pequena empresa, para ter uma gestão financeira internalizada, ela precisa incorrer num custo mensal recorrente de R$ 3.000, entre funcionário e software. Sem contar a dor de cabeça. A dor de cabeça do empresário tem que gerenciar, tem que acompanhar, esse cara vai faltar, esse cara tem que tirar férias. Então, R$ 3.000 é um custo recorrente. Você no BPO financeiro pode entregar esse mesmo resultado pela metade do preço. Por R$ 1.200, R$ 1.300, você entrega o resultado para ele de clareza financeira. Tem que gastar R$ 3.000 por mês para isso. Então, o BPO financeiro dá para o empresário a oportunidade de ele ter o resultado pagando menos. Então, tem um grupo importante de empresários que ele não vai internalizar o financeiro porque é mais barato. E esse é o conceito básico, tá, gente? A terceirização, ela existe quando é mais barato o terceirizado do que fazer dentro de casa. Mais barato tanto financeiramente quanto do ponto de vista de risco, né? Quando tem alguém especializado em fazer algo, esse alguém faz melhor do que eu. Essa é a lógica da terceirização. E para pequenos negócios, isso é uma regra, é uma coisa muito comum. Agora, para empresas maiores, logo essa empresa vai ver que ela está pronta para internalizar esse processo. E você tem que ter a maturidade de entender que a gestão bem feita, a gestão interna, ela sempre vai ser melhor do que a gestão terceirizada. Sempre. Por quê? A gestão interna, o funcionário está ali o tempo todo, o dia todo. Então ele está o dia todo trocando ideia com os colegas, pode ajudar com outras coisas que o BPO financeiro não faz, renegociar com o fornecedor, ajudar no relatório personalizado, negociar com as áreas, fazer orçamento. Então a gestão interna, ela é sempre mais completa do que a gestão terceirizada. Então, se for uma empresa mais robusta, como geralmente um hospital veterinário logo ele vai internalizar essa gestão financeira. Só que você, Bruno, tem que ter clareza que isso é uma conquista sua. Que você está ajudando esse hospital a melhorar. Porque ele está amadurecendo como empresário. E certamente, se não fosse o seu BPO financeiro, ele não chegaria lá tão rápido. Porque você já vai dar tudo pronto para ele, você vai já dar um sistema para ele, um plano de contas, um histórico lançado, um método, um funcionário já habituado. Você faz uma consultoria só para embalar isso e deixar ele dar sequência daqui para frente. Beleza, meu amigo? Espero ter respondido. Obrigado pela tua presença. Esse assunto da gestão financeira é a maior oportunidade que está diante dos contadores. As empresas sofrem de cegueira financeira e o contador é o único profissional viável para resolver esse problema no Brasil. Então você está diante de uma mina de ouro se você souber como fazer isso. Lá na semana Contabilidade Sem Incêndio, eu vou te ensinar a se libertar do operacional. Porque você se libertando do operacional, você vai ter tempo para empreender em novos projetos. BPO financeiro, consultoria. Cara, não para de ter solução. Você fazer consultoria de holding patrimonial, holding de participações, recuperação tributária, tudo isso você só vai conseguir fazer se você tiver tempo. Nesse evento, eu vou te ensinar a ter tempo na contabilidade. Beleza? Manda tua pergunta para mim aqui no balãozinho. Manda essa live para o seu sócio, para a sua sócia, para que ele possa ouvir essa sacada. Olha a pergunta. Pedro, funcionários estão dando trabalho. Tem alguém aí que tem funcionário dando trabalho? Funcionário dando trabalho demais. Com certeza as pessoas são a parte mais difícil. Olha só. Olha só esse insight. Ó, o pessoal mandou pergunta aqui. Manda no balãozinho, gente. Tem um balãozinho aqui de interrogação que eu não consigo ver todas as perguntas. Tá bom? Senão eu não consigo ver. Funcionário dando trabalho. Tem alguém que está com funcionário dando trabalho, gente? Tem alguém que está com funcionário dando trabalho? Coloca aí, eu. Bota no comentário, eu. E alguém colocou, com certeza as pessoas são a parte mais difícil. Eu vou compartilhar contigo um insight que quando eu vi a primeira vez deu uma porrada dentro da minha cabeça. E esse insight veio do professor Carlos Júlio. O professor Carlos Júlio ele foi diretor da HSM Management, que é a empresa que organiza, né,
tem a revista HSM, um evento, o maior evento de gestão do Brasil. E nesse evento da HSM, certa vez, nós recebemos um cara chamado Jack Welch. Jack Welch, ele foi o maior CEO que a gente já teve no mundo, né? Considerado por muitos o maior CEO. Ele foi CEO, né, o diretor executivo da General Electric, a GE, por décadas. Ele fez a GE sair de uma empresa comum a ser uma das maiores empresas do mundo. Foi um cara assim super admirado por todo o mundo executivo, né? Tem um índice, né, que é a 500, né, as 500 maiores empresas do mundo. O Jack Welch, ele era coach, ele era consultor dos CEOs dessas empresas, sabe? Era um cara, assim, hiper respeitado, hiper renomado, com muita experiência. E ele veio no Brasil para participar de um evento de gestão, que é da HSM Management. Aí chegou lá nesse evento e tal, e aí tava o grupinho lá, né, a diretoria, conversando, e de repente alguém comentou, fez um comentário parecido com essa pergunta. Nossa, mas a gestão de pessoas é a parte mais difícil da empresa. Aí o Jack foi e falou: não concordo. Para mim, gestão de pessoas é a parte mais fácil. E isso, o professor Carlos Júlio estava na sala comentando isso. Quando ele falou isso, todo mundo parou e, peraí, como assim, cara? Que pessoas é a parte mais fácil? É um senso comum que pessoas é a parte mais desafiadora. Porra, pessoas mentem, pessoas erram, pessoas falam que fizeram, não fizeram, pessoas se comprometem e não cumprem. Como que pessoas é a parte mais fácil? E aí todo mundo ficou calado naquele silêncio para ouvir o que o Jack Welch, esse grande CEO, que faleceu, né, em 2020, desculpa, não está mais entre a gente, para ouvir o que o Jack tinha para fazer. E o Jack deu uma aula, deixou uma pérola, que eu quero compartilhar essa pérola contigo. Eu recebi essa pérola anos atrás, e eu quero compartilhar essa pérola comigo. Então fica presente para isso que eu vou te dizer agora. E quem disse não fui eu, quem disse foi Jack Welch. O Jack Welch falou o seguinte: pessoas é a parte mais fácil das empresas. Para lidar com pessoas, você precisa ter os 3 Cs. 3 Cs. Ok? Os 3 Cs do Jack Welch. Primeiro, você precisa to challenge. O que é o challenge? Challenge é desafiar. Quando você lida com pessoas, você precisa desafiar as pessoas. Desafiar as pessoas a alcançar um alvo relevante. Desafiar as pessoas a ter uma meta. Você tem que desafiar as pessoas. Pessoas são movidas por desafios. Então, se você quiser lidar bem com pessoas, você tem que primeiro cumprir o primeiro C. To challenge. Desafiar. Depois você tem que ter o segundo C, que é o to compensate. To compensate, compensar. E o que ele quer dizer com to compensate? É você remunerar o bolso. Você tem que remunerar essa pessoa adequadamente a esse desafio. Então, to compensate. E o terceiro C do Jack Welch é o to celebrate. Remunerar o coração. Então, para você lidar com pessoas, você precisa to challenge, desafiar, to compensate, remunerar, to celebrate, remunerar o coração. Quando você é capaz de cumprir essas 3 etapas, lidar com pessoas deixa de ser um problema e passa a ser a solução. Porque, afinal de contas, pensa só, a única forma que um homem ou uma mulher tem para trabalhar 1000 horas no dia é se ele tiver 100 homens e mulheres trabalhando 10 horas para ele. Não tem como você trabalhar 1000 horas por dia, fazer um trabalho de 1000 horas. Você precisa de gente. Pessoas não são um problema, pessoas são a solução para a sua empresa. Pessoas são a solução para você construir um negócio contábil autogerenciável. Porque alguém vai gerenciar por você. Não tem mágica nessa história, gente. Alguém vai fazer por você. Seja o trabalho operacional, seja o trabalho tático, seja o trabalho estratégico. Alguém tem que fazer. Para você construir um negócio autogerenciável, você precisa de pessoas certas nos lugares certos. E para você conseguir isso, os 3 Cs de Jack Welch. To challenge, to compensate e to celebrate. Isso, gente, é uma aula. É uma aula. E quero te provocar agora. Você está cumprindo esses 3 Cs do Jack Welch? Você está desafiando a sua equipe? Você está definindo meta para ela? Você está remunerando ela adequadamente? Quando a gente fala remunerar adequadamente, gente, não é necessariamente pagar o melhor salário da cidade, não é isso. É você remunerar a pessoa de acordo com a posição dela, com o estágio de vida dela. Lembra do bebê, criança, adulto? Ela está sendo remunerada de acordo com essa fase de vida dela? E, especialmente, você está celebrando o salário emocional. Algo que é tão importante, meu amigo e minha amiga. Por vezes mais importante que o salário financeiro. Claro, todo mundo precisa de dinheiro para viver, gente. Ninguém é planta que vive de sol. Não é isso. Mas você precisa ter, junto com esse salário financeiro, o salário emocional.
que é a pessoa se sentir valorizada, a pessoa saber que ela é importante, a pessoa ter desafios que façam ela crescer. Pensa que as pessoas passam no trabalho mais tempo do que elas passam com as suas famílias. A maior parte do nosso tempo acordado é trabalhando. Então o trabalho não pode ser só trocar hora de trabalho por dinheiro. O trabalho tem que ser um lugar onde você cresce como pessoa, onde você cresce como profissionalmente, pessoalmente, em relacionamentos, espiritualmente. O trabalho tem que ser completo por propósito. E tudo isso depende necessariamente de você como liderança. Você, contador, você, contadora, precisa encher o peito dessas pessoas de propósito. Você precisa dar desafios para a sua equipe. Você precisa celebrar com essa equipe. Você precisa remunerar o seu time. Uma empresa é reflexo do dono. Você não vai construir uma grande empresa. Você vai construir um time forte, um time competente. E esse time que vai construir uma grande empresa. A hora que você entender isso, o teu negócio destrava. Você começa a conquistar a liberdade que você merece. É fácil? Não. Se fosse fácil, todo mundo tinha. Mas é justamente por não ser fácil que torna essa conquista tão importante e faz com que você tenha o resultado que você merece. O difícil separa o curioso do comprometido. O difícil separa. Então, ser difícil é bom. Porque não é fácil. Os curiosos vão ficando para trás e vai ficando só quem é comprometido. Por que é tão difícil crescer na contabilidade? Você veja que são 76 mil organizações contábeis. Quantas empresas contábeis têm mais de 200 clientes? Você sabe disso? Quantas organizações contábeis têm mais de 200 clientes ativos? Vou pegar o dado da pesquisa do Sescom, última pesquisa publicada. Menos de 6% das empresas contábeis têm mais de 200 clientes. 6%. 94% das empresas contábeis têm menos de 200 clientes. Por quê? Porque crescer é difícil. Crescer dói. Crescer requer uma série de coisas, mas a principal delas, liderança. Requer um contador, uma contadora foda. Não na parte técnica. Inclusive, tem muito empresário contábil que não tem parte técnica, mas na liderança. Quer aprender a ser um bom líder? Dia 6 a 10 de junho, Semana Contabilidade Sem Incêndio. Lá vou ensinar passo a passo para isso. Beleza? Maravilha, vamos ver se tem pergunta aqui. Como começar a atuar no BPO financeiro? Quais são as suas dicas? Maravilha. Pergunta que veio aqui no chat. Vamos lá. O BPO financeiro eu já te expliquei o que é, então não vou voltar na explicação. Para você começar a atuar no BPO financeiro, você tem que ter liderança. Você tem que liderar isso. Isso não vai brotar assim espontaneamente. Não adianta chegar, galera, vamos começar a fazer financeiro aqui? Se vira aí, faz esse serviço funcionar. Não existe isso. Na tua empresa contábil, você precisa liderar. Todos os projetos precisam ser liderados por você. Você precisa guiar, conduzir a tua equipe para que isso aconteça. Depois, junto a isso, você vai precisar aprender a fazer isso. Você vai precisar aprender. Vai precisar um método, um passo a passo. É exatamente o que eu te ensino lá no PFCC, o Programa de Formação Contador Consultor. Eu, pessoalmente, já formei mais de 3 mil contadores a fazer BPO financeiro. Então, você quer aprender a fazer BPO financeiro? Aprende com quem faz. Nós atendemos centenas de empresas com BPO financeiro. Lá no Programa de Formação Contador Consultor tem o passo a passo para você fazer isso. Uma vez que você aprendeu o método, você tem que implantar o método na tua equipe. E aí, mais uma vez, a liderança. Não adianta só você saber. Você tem que saber comunicar. O que é comunicação? É ação de tornar comum. Você precisa que toda a sua equipe saiba fazer isso. Por isso, inclusive, que o PFC é acessível para o seu time assistir. Mas você vai precisar liderar o projeto para que isso aconteça. Uma vez que você faz esse financeiro, esse método, você começa a vender o método. E também eu ensino lá no PFCC como vender. Então, assim, não dá para responder rápido. O que eu posso dizer de primeiros passos é o seguinte: faça o Programa de Formação Contador Consultor. Tem algum aluno do PFCC aqui, galera? Se tiver algum aluno do PFCC, coloca para mim no chat, por favor. Deixa eu ver se tem algum contador consultor aqui comigo. Mas lá está o passo a passo para você poder aprender a vender, implantar e entregar BPO financeiro. Do início ao fim, do absoluto zero. Cara, eu tenho um setor de BPO financeiro. As pessoas que têm só terceirização financeira. Mas você não precisa com o setor. Você pode pegar uma pessoa do setor contábil, por exemplo, e começar a fazer BPO financeiro. Você pode começar trabalhando com estagiários, que é o custo de mão de obra mais barato para isso. E apto, adequado para fazer isso. Então, o passo a passo é lá na formação Contador Consultor. Beleza? Vamos para mais perguntas, galera. Essa pergunta aqui, ó. Se liga só. Qual é o seu maior problema? Meu sócio. Essa foi a melhor resposta. Resposta em 2 palavras. Qual é o seu problema? Se você pudesse, a pergunta era a seguinte, a pesquisa. Se você tivesse 1 hora de café comigo, o que você perguntaria? Qual seria o problema que você quer resolver? A resposta:
meu sócio. Você tem desafios com o teu sócio? Você tem um sócio desalinhado com você? Ou de repente um sócio que não está fazendo a parte dele? Para não ficar feio, bota o coraçãozinho. Se você tem esse sócio, o coraçãozinho não vai dar para ninguém para saber que você clicou o coraçãozinho. Mas deixa eu ver o coraçãozinho. Para entender se esse problema é com você ou esse problema é só dessa pessoa. Vamos lá, meu amigo e minha amiga, sócio, uma vez eu ouvi isso, é um feio, tá, gente? Mas, eu vi algo que era o seguinte: a sociedade é pior que o casamento. Porque no casamento você ainda pega a tua esposa, teu marido, você ainda faz o tchaca-tchaca na buchaca, né? Na sociedade não, nem isso, é só problema. Uma brincadeira, gente. A sociedade pode ser um problema, como pode ser a solução. Depende se você sabe gerenciar essa sociedade. Porque, veja, a sociedade nesse sentido é como um casamento. É um encontro de duas ou mais pessoas que têm origens diferentes, que têm conhecimentos diferentes, que têm expectativas diferentes, que têm tolerância a risco diferente. Quando você une essas mesmas pessoas na mesma casa, é aí que você começa a ver os conflitos. É igual marido e mulher, cara. Quando você está namorando, é maravilhoso. Você está sempre vendo teu namorado bonitinho, arrumado, perfumado, cabelo cortado. Você está sempre vendo a pessoa bem. Quando é namorado é assim. Agora, quando você casa, aí você vê a merda que você fez. Aí você acorda com a pessoa lá, você descobre que a pessoa ronca, e você descobre uma opção de defeito, e a pessoa descobre uma opção de defeito em você. E na real, gente, um casamento não é como se fosse uma caixa de bombom. Na caixa de bombom, você tem aqueles bombons que você gosta, e tem aquele bombom que você não gosta, né? Você tem na caixa de bombom o Caribe. Você sabe qual é o bombom Caribe? Eu francamente, eu não entendo por que alguém bota o bombom Caribe na caixa. Ninguém gosta do Caribe. Não é possível que alguém goste daquele bombom Caribe. Mas lá tem o Caribe, cara. O teu sócio, ele é como uma caixa de bombom. Você tem bombons bons e bombons ruins que você não gosta. Talvez até tenha alguém que gosta de Caribe. Tem alguém que gosta de Caribe nessa live? Pelo amor de Deus, não acredito nisso. Mas enfim, então você tem que saber lidar com os pontos fortes e pontos fracos, com o que você gosta e o que você não gosta. Assim como é no casamento, na sociedade também é assim. Você precisa saber lidar com as forças e fraquezas do seu sócio. Você precisa saber lidar com o bombom bom e o bombom ruim. E isso é algo que tem que ser gerenciado, intencionalmente gerenciado. Olha só que absurdo. O Leandro gosta do Caribe. Não é possível, Leandro. O Caribe não, cara. Aquele crocante, que é o de pé de moleque, crocante, porra, isso é um bombom bom. Teve uma pessoa que tatuou o Caribe. Gente, essa pessoa tem algum problema, não é possível. Mas enfim, brincadeiras à parte, é óbvio que tem gente que gosta do Caribe. O gosto é isso, cada pessoa tem suas características, seus gostos na sociedade também. Você vai ter sócios com diferentes perfis. E isso é bom, porque a sociedade ela tem que ter complementariedade. O sócio é aquele que adiciona, o bom sócio, né, é aquele que adiciona novas competências para a empresa. Se todos os sócios fossem iguais, a empresa teria as mesmas competências, o mesmo lado bom e o mesmo lado ruim. Quando você tem sócios com competências diferentes, você vai adicionando novas competências e essa empresa fica mais forte. Ainda assim, essa sociedade tem que ser gerenciada. Você precisa cuidar de que esse sócio, de vocês estarem alinhados. E o que eu vejo muito frequentemente, o grande erro que eu vejo contadores cometendo, é de não ter ritos com os seus sócios. De não ter um momento com o seu sócio. É fundamental que todo mês você faça uma reunião mensal de sócios. Inclusive, eu fiz uma aula sobre isso, botei lá no YouTube as reuniões obrigatórias que uma empresa contábil precisa fazer. Uma dessas reuniões obrigatórias, a reunião mensal de sócios. É a reunião onde você vai ver como foi a performance do teu mês anterior, quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro saiu, quantos clientes entraram, como é que está a tua operação, o número de funcionários. E ao momento você vai definir os próximos passos. Então, a reunião mensal de sócios é uma reunião de alinhamento. É uma reunião que você constrói essa cultura. Então você precisa ter essa reunião de sócios. E eu recomendo que ela seja mensal para você ter uma periodicidade importante de acompanhamento. Se você faz uma reunião mais longa do que isso, né, a cada 3 meses, por exemplo, você pode ter muito problema acontecendo se não alinhou. Se você faz mais curto, talvez não deu tempo suficiente das coisas acontecerem. Então, todo mês uma reunião mensal de sócios. Porque assim você vai alinhando, vai vendo o que aconteceu, vai projetando o próximo mês e vai fazendo esse ajuste entre os sócios. Então, talvez, se o teu problema é o teu sócio, inclusive, talvez o teu sócio pense a mesma coisa de você. Pode ser. Então, cara, vocês precisam conversar mais. Vocês precisam estar mais alinhados.
precisam ter ritos de gestão. E o primeiro rito que eu recomendo você implantar, a reunião mensal de sócios. Porque essa reunião mensal vai ajudar vocês a se alinharem. E talvez o seu sócio, que era o seu maior problema, passe a ser uma das grandes soluções. Porque é muito mais fácil você chegar no destino final se está todo mundo remando na mesma direção. Agora, se tem alguém que não está remando ou está remando na direção contrária, você está gastando energia e não está saindo do lugar. Então, esse sócio sendo um problema, você precisa se alinhar e trazer junto para que vocês possam navegar, remar na mesma direção. Beleza, minha gente? Maravilha. Eu fiquei impressionado, tem gente que gosta do Caribe. Caribe não, isso aí, Rudimar. Você é do meu time. Olha só essa pergunta aqui, olha. Não vou nem falar o nome para não expor. Como o mesmo pensamento com a minha sócia, que é a minha esposa? Ô, coisa boa, hein? Tem mais gente aí nessa situação? Que o sócio é o marido, que a esposa que a sócia é a esposa? Casados no amor e no negócio? Tem mais gente aí? Olha só, isso é um grande desafio, mas também uma grande oportunidade. Existem, inclusive, grandes empresas contábeis que são forjadas por grandes casais de homens e mulheres, homens juntos, mulheres juntos, independente da opção, mas de casais que estão juntos nessa. E aí, a regra é a mesma do que eu falei antes, o importante é o alinhamento. O cuidado que eu recomendo, que eu tenho visto que tem funcionado, é você, primeiro, tentar separar quando vocês são sócios de quando vocês são marido e mulher. Por quê? Senão corre o risco muito grande do tesão acabar. Porque se você está o tempo todo falando de problema, o tempo todo falando de desafio, você de repente perde o tesão, sabe, o amor, a paixão, aquele fogo, aquela coisa necessária, porque você está o tempo todo só falando de notícia ruim, só de coisa chata. Então você precisa ter assim, esse equilíbrio, essa separação. Olha, aqui nós somos sócios, lá nós somos marido e mulher. Então a recomendação, inclusive eu ouço muito dos casais empreendedores, tenta, eu sei que não é fácil, mas tenta separar o momento que nós somos marido e mulher, o momento que nós somos sócios. Porque se você não separar, corre o risco muito grande de vocês estarem na mesa de jantar, com os filhos de vocês do lado, e vocês só conversando do trabalho. E aí acontece um cenário terrível de filhos órfãos com pais vivos. Filhos órfãos com pais vivos. Por que o filho órfão? Porque eles perderam o pai e a mãe para o trabalho. E de repente não tem mais o carinho, não tem mais o amor, não tem mais o programa. Se a empresa está passando por um momento difícil, esse problema vai para casa. Então tenta separar esse momento. Se você trabalhar no escritório físico, uma boa forma é a seguinte, cara, aqui dentro nós somos sócios. Saiu daqui dentro, não, acabou. Nós não vamos falar de trabalho. Porque senão você fica falando de trabalho o tempo todo. Então, primeiro cuidado que eu recomendo que você tenha. O segundo cuidado, é importante que cada sócio, cada cônjuge tenha uma função diferente. Que evite sobreposição. Porque se você tem sobreposição, tipo, um é chefe do outro, um reporta para o outro diretamente, você tende a criar uma zona de conflito, uma zona de competição, uma zona em que o marido e a mulher estão ali se cobrando, estão se alfinetando, estão querendo dominar o outro. Né? É comum você ter uma competição entre casais, esse instinto de dominação, a depender do perfil comportamental, isso acontece. Então, tenta separar isso. Bota lá, por exemplo, o marido cuidando da parte comercial, da parte de consultoria, e a esposa cuidando da gestão da empresa, mas separa essas áreas. Não deixe de trabalhar na mesma área, porque isso pode ser uma zona de conflito. E, de repente, um conflito na família que se estende para a empresa. Então, separa em áreas diferentes, busca essa complementariedade e dá autonomia para o outro. Não adianta também você separar em áreas diferentes, mas você ficar dando pitaco em tudo que a pessoa vai fazer. Cara, a pessoa tem que ter uma autonomia para escolher o caminho que ela vai seguir e pagar o preço disso, por óbvio, né? E responder por isso. Mas tem que ter uma autonomia. Então, você que empreende junto com a sua mulher, junto com o seu marido, tenta ter funções diferentes. E aí, nessa reunião mensal de sócios, vocês vão alinhando esses esforços, esse resultado. Vocês vão trazendo isso junto, mas cada um fazendo bem o seu trabalho. Porque se você não fizer isso, corre o risco de sacrificar. E aí cometer um grande pecado, talvez um dos maiores pecados que uma empresa familiar pode cometer, que é achar que o sucesso na empresa justifica o fracasso na família. Não há sucesso na empresa que justifique um fracasso na família. Não há sucesso que justifique. Porque você vai estar destruindo o que é mais importante em prol de um negócio. Isso não é justo com a tua família. Não é o certo, não é justo com você. Então, muita atenção. Por outro lado, esse casal pode ser a grande força da empresa, né?
Aquela força que quando tá tudo difícil, esse casal se une, rala pra caramba, estão juntos no mesmo propósito e faz acontecer. Então essas são as minhas dicas para você que empreende junto com seu marido, com a sua esposa, funções diferentes, reunião mensal de sócios, como qualquer outra sociedade, tenta separar horários, pra vocês não perderem o tesão, que é tão importante com a relação. Beleza? Maravilha, vamos lá. Temos umas perguntas. Essa pessoa mandou o seguinte: não falamos de trabalho em casa. Olha que maneiro. Isso aí, que bom. Uma das dicas está sendo cumprida. Eu acho que é o melhor caminho, tá? Tem gente que pensa diferente, tá, gente? Aqui eu estou compartilhando o meu ponto de vista. Não significa que é o único ponto de vista, o que é a verdade da vida. Não é. É só o meu jeito de pensar. Você pode ter outro jeito e pode funcionar também, tá tudo bem. Na gestão não existe certo ou errado. Existe o que funciona para você e o que não funciona. Então tudo você tem que testar e ver o que faz sentido. Mas a minha sugestão, marido e mulher, cara, não fala de trabalho em casa. Você passa 10 horas no trabalho, porra, tem que dar tempo de você falar durante o trabalho. Vai falar isso na cama? Aí com que tesão você vai fazer qualquer coisa que você tem que fazer? Não faz, pô. Tá falando de trabalho o tempo todo? Imposto de renda, não sei o que é DCTF, não sei o que. Cara, pelo amor de Deus, tem que ter tempo para tudo, não é isso? Maravilha. Galera, última pergunta que eu vou responder, pergunta que eu respondi lá do pessoal que se inscreveu na semana Contabilidade Sem Incêndio. Pedro, como qualificar meus funcionários? E aí, como qualificar meus funcionários? Tem alguém com esse desafio aí, gente? De qualificar as pessoas que estão no seu time? Vamos falar sobre isso. Esse é um desafio grande porque está muito difícil você achar gente qualificada no mercado contábil. A força de trabalho na contabilidade, eu tenho ouvido isso de muitos empresários. Como está difícil achar gente boa. Como está difícil achar gente pronta. Apesar de saber que mesmo alguém muito experiente, quando ele entra na tua empresa, ele entra no bebê. Ele entra precisando conhecer você, seu estilo de liderança, conhecer seus clientes, conhecer seus sistemas, seus processos, as pessoas que trabalham com ele. Então todo mundo que entra numa empresa começa um bebê. Começa dependente, lembra? A questão é que alguém que já é mais casca grossa, mais experiente, ele evolui mais rápido para a fase adulta. Ele consegue mais rapidamente passar pela infância, passar pela adolescência, chega na maturidade. Porque ele já tem mais casca, né? Tem mais vivência, tem mais experiência. Mas lembra, todo mundo que chega na tua empresa chega um bebê. E você precisa intencionalmente fazer esse bebê evoluir. Isso é uma responsabilidade sua como liderança. Beleza? Dito isso, ainda assim tem sido muito difícil achar profissionais experientes, profissionais... Tá difícil. O mercado contábil, de alguma forma, parece que ele não está atraindo muitas pessoas para o mercado. Né? A gente está tendo uma certa repulsa de pessoas para o mercado contábil, pessoas indo para outros mercados. E aí aquelas forças de trabalho que no passado foi abundante, já não é. Tenta achar um analista fiscal bom aí na tua cidade. Esse cara está cobrando muito caro. O que está acontecendo é isso. Os salários estão aumentando para esse profissional mais experiente. E se você for depender de só contratar gente experiente para o teu negócio, você está lascado. O teu negócio não vai fechar conta. Você precisa ser como um time de futebol, que tem lá alguns craques de bola, algumas pessoas de referência, mas o resto do time, o resto seja... a parte pior não é isso, mas o restante da equipe, ser gente da base, cara. É formando o talento da base, formando novos craques. Pessoas que estão começando contigo e começam como estagiário, como auxiliar, como assistente, pessoas com pouco tempo de experiência, ou quem sabe no primeiro emprego, você precisa formar essa galera. Porque senão você não sustenta. O teu cliente não vai pagar o preço para remunerar todo mundo de craque. Se você atende micro e pequenas empresas, não dá para você só ter craque no time. Você vai ter que ter gente da base. Então, o primeiro ponto, gente, é você ter essa maturidade de entender isso. A maturidade, gente, não é aceitar as coisas como elas são, não como a gente gostaria que fosse. Não vai ter na tua porta batendo gente, caraca, pessoas hipercompetentes ganhando pouco. Não vai, não existe isso. A contabilidade está cada vez mais difícil contratar gente pronta. Então você precisa formar pessoas da base. E essa formação precisa ser de duas áreas principais, dois pilares. A primeira formação é a formação técnica. Você precisa garantir que as pessoas que estão contigo sabem o que precisa ser feito. Que essas pessoas tenham o mínimo de conhecimento técnico para entregar o resultado final, para dar segurança trabalhista, tributária, societária, contábil para os seus clientes. Para dar segurança para você, porque se ela erra, se tem alguma multa, quem paga é você, não é esse funcionário. O funcionário mete o pé, vai embora. E daqui a 2 anos você descobre que tem uma multa lá para você pagar. Então, como você garantir a formação técnica? Hoje está mais fácil do que nunca, porque no passado não existiam as soluções que existem hoje, como eu vou te falar agora. No passado você tinha que pedir para a pessoa ficar acompanhando o diário oficial o tempo todo,
ficar estudando por conta própria. Custava muito caro os cursos, porque só existiam cursos presenciais nas grandes cidades, nas cidades pequenas não existiam esses cursos. E hoje você tem a oportunidade de assinar, por exemplo, a Cefis. O que é a Cefis? A Cefis é a Netflix dos contadores. É um programa, um portal que tem mais de 350 cursos de formação técnica. 350 cursos, trilha de analista fiscal, analista contábil, analista de departamento pessoal, PIS e COFINS, ICMS, cara, holding, tudo que é assunto da parte técnica da contabilidade tem curso na Cefis. E custa R$22 por mês. R$22 por mês. Cara, não tem desculpa. R$22 por mês. Você vai ter uma plataforma com mais de 300 cursos para você formar os seus funcionários, para eles fazerem esses cursos e aprenderem a parte técnica. Então, primeira dica, assina a Cefis. Não faça economia burra. R$22 não vai te empobrecer. Pelo contrário, vai te enriquecer, vai te engrandecer, porque você vai ter uma plataforma inteira de formação. Inclusive, se você contratar o pacote que é o pacote de gestão, o pacote de empresa, que você cria um usuário para cada funcionário, você consegue criar lá dentro a tua universidade corporativa. Você consegue colocar o teu organograma lá, cada função, fiscal, contábil, encarregado de analista, e você dizer quais cursos cada função tem que fazer. Aí a própria Cefis bota a fila de cursos para a pessoa assistir. Ao final de cada curso tem uma prova para você saber se a pessoa aprendeu mesmo. Então assim, cara, ser empresário contábil, você precisa assinar a Cefis. Ponto final. Porque a Cefis vai te ajudar com formação técnica. Pode ter outras formações técnicas? Pode. Cara, você tem a Econet, faz um trabalho maravilhoso. Todo dia eu recebo e-mail do Econet, treinamento de CMS São Paulo, treinamento de ST. Cara, tem vários treinamentos. E que lá você vai ter treinamentos gravados e treinamentos ao vivo, treinamentos presenciais e treinamentos virtuais. É outra plataforma essencial, Econet. Então, um trabalho muito bom. Existem outras também, a Coar, enfim, existem outras plataformas. Estou citando as plataformas que nós usamos aqui na contabilidade.net. Então, a Econet é outra plataforma que vai te ajudar muito com essa parte técnica. E, por fim, gente, as entidades, muitos estados têm feito, as entidades têm feito um trabalho muito bom. Aqui no meu Espírito Santo, no Sescom Espírito Santo, cara, direto tem treinamento. Quase toda semana tem um treinamento diferente. Então, e são treinamentos subsidiados. Então, é tão baratinho você investir num funcionário. Aí você paga para um funcionário ir e pede como contrapartida, cara, você vai lá no treinamento. Mas quando você voltar, você vai dar um treinamento aqui para a nossa empresa. Você vai treinar os seus colegas, ensinar eles o que você aprendeu no evento. Então, olha só que legal. Você está investindo em um funcionário, você está levando esse funcionário a fazer esse treinamento, e você está desenvolvendo ele, a capacidade dele de comunicação, de ensinar, de liderar, porque ele vai ter que ensinar isso para os colegas. Então, só com esses 3 ritos, Cefis, assinatura mensal, R$22. Econet, esse é mais caro um pouquinho, mas ainda assim vale muito a pena. E treinamentos que você tem no Sescom, Sescap, CR6, alguns estão fazendo um bom trabalho nisso, você já tem uma formação técnica muito boa. Óbvio que você vai ter que ter ritos de acompanhamento, vai ter equipe acompanhando a legislação, o diário oficial, dependendo do setor, né? O setor trabalhista tem que ler a convenção coletiva, tem que estar atualizado. Então, assim, a área contábil é uma área que requer estudo constante. Não tem como você abandonar. É estudo constante, o seu time tem que fazer isso. Ou você tem que liderar essas pessoas para garantir que elas estejam sempre em desenvolvimento. Ok? Esse é o aspecto técnico. Agora tem um outro pilar, que é a formação comportamental. Que é como o teu funcionário se comporta. Como ele se comporta com os outros funcionários, como ele se comporta perante o seu cliente, como ele lida com pressão. E sabe como você ensina essas pessoas? Pela forma mais poderosa que existe, que é através do seu exemplo. É você dando exemplo para a sua equipe que você vai treinar eles. Porque a fala orienta, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então, se você quer formar o comportamento das pessoas, se quer formar a cultura, os hábitos, os usos e costumes da sua empresa, é você que vai construir essa cultura. É você que vai construir esses hábitos, através do seu exemplo, do exemplo que você multiplica nas suas lideranças. E aí você vai forjar essa cultura, uma cultura forte. Essa cultura que vai treinar. A cultura é o gerente invisível da sua empresa. A cultura é o que as pessoas pensam, falam e fazem quando você sai da sala. É a cultura que faz seu negócio crescer ou decair. O que você tem que fazer como líder? Forjar a cultura. Lapidar. Então você está sempre lapidando, sabe? Lapidando ela, ajustando o caminho, corrigindo, incrementando. Esse é o trabalho estratégico da liderança. Então, uma empresa contábil autogerenciável não é uma empresa que você não faz nada. Pelo contrário, você faz muita coisa importante, que é a estratégia.
cuidar da cultura, dos objetivos, das metas, da formação de lideranças. E essas lideranças vão criar processos para que esses processos possam funcionar. Isso é uma empresa contábil autogerenciável, uma empresa que tem um líder que sabe o que tem que ser feito. E se você quiser aprender como ser um líder na contabilidade, chegou a hora, porque vai rolar dos dias 6 a 10 de junho, depois do imposto de renda. Então não se preocupa, não tem nenhum compromisso antes do dia 31 de maio, mas depois do dia 31 de maio você tem um compromisso com você, com o teu sucesso, com a tua felicidade, com a tua liberdade, que é a Semana Contabilidade Sem Incêndio. Vai rolar do dia 6 a 10 de junho, segunda, quarta e sexta. São 3 aulas que eu vou te ensinar o passo a passo para você liderar pessoas, para você otimizar processos e ter uma empresa que funciona sem você no operacional. Se você está cansado, está sobrecarregado, está na hora de você crescer, de acelerar, Semana Contabilidade é o próximo passo. Para você participar, é muito fácil. No meu perfil no Instagram tem um link. Clica lá agora, coloca seu e-mail e pronto. Sua inscrição está feita gratuitamente. E com isso, meus amigos, vamos encerrar nossa live de hoje. Estou muito feliz de ter feito esse encontro com você. Como eu disse, amanhã eu estou viajando para o Rio de Janeiro, vou passar alguns dias de folga lá, então não vou conseguir fazer live nessa semana. Voltamos a fazer live depois do imposto de renda, já para aquecimento, para a reta final, para a Semana Contabilidade Sem Incêndio. Eu quero encontrar todos vocês lá nesse mega evento. Combinado? Beijo no coração, fique com Deus. Tchau, tchau.